Olá, Nasci durante um bem-vindos tempo à nossa difícil conversa para os de hoje. hebreus. Fui A gente vai escondido por mergulhar minha numa mãe, passagem bem colocado numa conhecida, arca no mas rio. sempre impactante. Êxodo Nasci capítulo durante um 5, tempo difícil para os versículos hebreus. 1 a Fui 23. escondido por minha mãe, É um momento colocado crucial, numa né? arca no Moisés rio. e Arão acabaram de receber a missão Nasci divina durante um tempo e, difícil para eles os vão hebreus. direto ao Fui centro do escondido poder por minha egípcio, mãe, falar com o faraó. colocado numa arca A no rio. expectativa devia ser alta, imagino, mas o resultado, Nasci durante um tempo não foi difícil nada para como os talvez hebreus. esperasse. Fui escondido por O minha nosso mãe, objetivo aqui é colocado justamente numa arca analisar no esse rio. primeiro encontro tenso. A Nasci demanda, durante um tempo a resposta difícil do para os faraó, que é hebreus. Fui escondido por minha categórica, mãe, e como isso colocado tudo numa acabou arca no piorando a rio. vida dos hebreus. Vamos lá? Nasci Ok. durante um tempo Começando difícil pelo para os versículo 1. hebreus. Fui A escondido cena por é minha direta. mãe, colocado Moisés e numa Arão arca chegam no lá e rio. mandam o recado. Assim diz o Nasci Senhor durante um Deus tempo de Israel: difícil para os hebreus. deixa Fui ir o meu escondido povo por minha mãe, para me celebrar uma colocado numa festa no arca no deserto. rio. Uau, bem direto ao Nasci ponto. durante um Super tempo difícil direto para os e hebreus. ousado, Fui né? escondido por minha Considerando o mãe, contexto. colocado E a numa resposta do arca faraó rio. no versículo 2 é Nasci icônica durante um mesmo. tempo difícil para os hebreus. Quem é o Fui Senhor escondido por minha para mãe, que eu ouça sua colocado voz numa e arca no deixe rio. Israel ir? Não conheço o Senhor e também não deixarei Israel ir. É mais que um não, né? Ah, sim. É uma rejeição completa. Ele não só se recusa a obedecer, mas ele questiona a própria existência ou relevância desse Deus. Quem é esse Senhor? É tipo uma afirmação de poder absoluto. A única autoridade que importa aqui sou eu. Total. Um desconhecimento, ou talvez desprezo mesmo, né? Pela divindade dos escravos. Exatamente. É um desprezo. Como se dissesse, isso não faz parte do meu mundo, não tem peso nenhum pra mim. Mesmo assim, eles insistem. Versículo 3. Tentam explicar um pouco melhor, talvez. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa a gente ir caminho de 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios. Eles reformulam, né? E até adicionam um alerta meio velado ali. Sobre pestilência, espada, caso o faraó não permita. Uma tentativa de mostrar que ignorar o pedido pode ter consequências. Mas o faraó não parece nem um pouco impressionado com a parte religiosa. Nada. Zero. A interpretação dele é totalmente outra. Ele vê aquilo claramente como uma desculpa. Versículo 4. Moisés e Arão, por que vocês estão atrapalhando o serviço do povo? Voltem para suas cargas. Ou seja, parem de inventar moda e voltem ao trabalho. Exatamente essa leitura dele. Para ele é simples, querem parar de trabalhar. E ele até comenta no versículo 5 sobre como o povo é numeroso, talvez vendo ali um risco econômico ou até uma insubordinação organizada, disfarçada de religião. Faz sentido. A preocupação dele era manter a máquina funcionando, a qualquer custo. A religião deles, irrelevante para essa lógica. Completamente irrelevante. Na cabeça dele é só uma manobra para escapar do trabalho forçado. E o pior é que não para por aí. A recusa vira ação imediata para piorar tudo. Ainda no mesmo dia, né? Versículo 6. Ele chama os feitores egípcios e os oficiais hebreus. Sim, a reação é rápida e brutal. A ordem nos versículos 7 e 8 é de uma crueldade assim, pensada. Não deem mais palha ao povo para fazer tijolos. Eles que se virem, que peguem palha para si. Mas a cota de tijolos continua a mesma. Exato, aí que tá a crueldade maior. E a cota de tijolos que eles faziam antes, vocês vão exigir igual, não diminuam nada. É bom a gente explicar um pouco o que essa palha significava, né? Não era um detalhe. De jeito nenhum. A palha era fundamental. Misturada ao barro úmido, ela dava a liga, a estrutura para o tijolo de adobe secar sem rachar todo. Era tipo o vergalhão do concreto, sabe? Um reforço essencial. Então tirar a palha e manter a meta era... Era tornar a tarefa impossível, humanamente impossível. Eles teriam que perder um tempo enorme catando restolho, que são aqueles restos secos de colheita, um material bem inferior, e ainda teriam que produzir a mesma quantidade. Era, assim, uma receita para o fracasso e para o castigo. E a justificativa que ele dá para isso é terrível. Versículos 8 e 9. Reveladora, né? Ele diz, é porque eles estão ociosos. Por isso ficam clamando, vamos sacrificar ao nosso Deus. Aumentem o serviço sobre eles para que se ocupem com isso e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha a inversão. A culpa é deles por serem
ociosos. Clássico da mentalidade opressora, né? Culpa a vítima. A solução para a suposta ociosidade é mais trabalho, mais sofrimento. Para quê? Para quebrar o espírito, para não terem tempo nem de pensar e para desmoralizar Moisés e Arão, chamando as palavras deles de mentirosas. É uma forma de controle muito eficaz e, infelizmente, desacreditar a liderança e esmagar a esperança com trabalho exaustivo. Exatamente. Impede qualquer organização, qualquer pensamento de resistência. Ocupa o corpo e a mente com a pura sobrevivência imediata. Tinha também talvez uma lógica econômica aí, por mais distorcida que fosse. Tipo, extrair o máximo mesmo destruindo as pessoas. Olha, talvez na cabeça dele sim. Pressionar mais para ver se produzem mais pelo medo ou algo assim. Mas o principal aqui parece ser punição mesmo. É um recado. Ousaram pedir, então vão sofrer mais. E reafirmar o controle absoluto. O custo humano, bom, isso não entrava na conta dele. Não entrava mesmo. O resultado disso no povo foi devastador, né? Os versículos seguintes mostram isso claramente. Os feitores egípcios repassam a ordem, sem dó. Versículos 10 e 11. O faraó disse: "Não vou dar palha, vão vocês mesmos, mas nada vai diminuir do serviço." Imagina o desespero. O versículo 12 descreve: "Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para colher restolho no lugar da palha." É uma imagem, nossa, de gente desesperada catando caco, né? Sob pressão constante. Uma pressão implacável. O versículo 13 diz que os exatores, talvez os capatazes mais duros, ficavam em cima. Terminem o trabalho, a tarefa de cada dia, como era quando tinha palha. Sem chance para negociação, para explicar a dificuldade, nada. E a consequência óbvia está no versículo 14. "E os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores do faraó tinham colocado sobre eles, foram açoitados." Essa parte muito forte. Os próprios líderes hebreus, os capatazes deles apanhando. Isso quebra qualquer coisa por dentro, imagino. Quebra. É aquela tática cruel de dividir para reinar. Coloca os hebreus numa situação impossível. Eles eram responsáveis perante os egípcios por algo que não dava para cumprir e, ao mesmo tempo, eram do povo que sofria. E aí, quando eles são açoitados? O faraó joga uns contra os outros. A culpa vai recair em quem? Nos egípcios? Em Moisés e Arão. Ou talvez até nos próprios irmãos que não conseguiram cumprir a meta. Isso mina qualquer união, qualquer tentativa de resistir juntos. É muito perverso. A coisa aperta tanto que esses oficiais, os que foram açoitados, resolvem fazer algo. Eles vão falar direto com o faraó. É um ato de coragem ou de desespero, talvez. Um pouco dos dois, provavelmente. Nos versículos 15 e 16, eles tentam argumentar. Olha a lógica deles. Por que o Senhor faz isso com seus servos? Não dão palha pra gente e mandam fazer tijolos. E ainda apanhamos. Mas a culpa é do seu próprio povo egípcio. Talvez querendo dizer os feitores. Eles tentam mostrar a injustiça, a impossibilidade. Quase como se acreditassem que se o faraó entendesse a lógica, ele mudaria de ideia. Uma esperança vã, né? Porque a resposta dele nos versículos 17 e 18 é um tapa na cara. Ele repete exatamente o que disse antes. Vocês são ociosos, ociosos. Por isso ficam dizendo, vamos sacrificar ao Senhor. Vão trabalhar. Palha não vai ter, mas a conta dos tijolos vocês vão entregar. Nenhuma compaixão, nenhuma abertura. Ele dobra a aposta na acusação de ociosos. Nenhuma. É impressionante como o poder absoluto pode se fechar para a realidade, né? Para ele admitir que a ordem era impossível seria, sei lá, admitir um erro, fraqueza. Então ele prefere manter a ficção da ociosidade. Aquilo justifica a crueldade dele e mantém a imagem de controle. Que situação. Para os oficiais hebreus deve ter sido um choque de realidade brutal. O versículo 19 fala que eles se viram em má situação ao ouvir aquilo. A porta se fechou na cara deles. Totalmente. E aí, na saída, eles dão de cara com quem? Moisés e Arão. Estavam esperando eles ali. E o encontro é tenso, para dizer o mínimo. É o desabafo, né? A frustração acumulada explode. Explode. Versículo 21.
Eles falam direto para Moisés e Arão: que o Senhor olhe para vocês e julgue, porque vocês fizeram a gente ficar odiado pelo faraó e pelos servos dele. Vocês deram uma espada na mão deles para nos matar. Nossa, que acusação pesada. É uma reviravolta muito dramática. O povo culpando os libertadores pelo aumento da opressão. É impactante. Dá para entender o desespero deles, claro. Mas coloca Moisés e Arão numa posição terrível. A tentativa de ajudar resultou, na prática imediata, em mais sofrimento. E agora eles são vistos como a causa disso. Vocês deram a desculpa que o faraó queria para acabar com a gente. E como Moisés reage a isso? Ele não briga com o povo, né? Não, a reação dele é outra. Versículos 22 e 23. Ele se volta para Deus. É um lamento, quase uma queixa, uma dúvida profunda. Senhor, por que fizeste mal a este povo? Para que me enviaste? Desde que eu fui falar com o faraó em teu nome, ele tem maltratado este povo. E o Senhor, de modo nenhum, livrou teu povo. É forte. Ele está questionando a própria missão, o próprio Deus. Por que me mandou se era para piorar as coisas? Onde está o livramento prometido? É um momento de crise profunda para ele. Abalado pelo fracasso, pela acusação do povo e, principalmente, pela aparente ausência de Deus na hora H. É muito humano, né? Mostra o peso da responsabilidade, a dúvida que surge mesmo para quem recebeu um chamado divino. Sim. E essa vulnerabilidade dele é marcante. Ele não está fingindo que está tudo bem. Ele leva a angústia dele e do povo direto para Deus. Sim. E esse questionamento, essa honestidade brutal com Deus, talvez seja parte do processo. Não é falta de fé necessariamente, mas é a expressão de um sofrimento real e de uma busca por respostas diante de uma realidade muito dura. Ele sente o peso do mal que a missão dele parece ter causado naquele momento. Olhando para trás, para esse capítulo inteiro, fica muito claro. Esse primeiro confronto foi definidor. Estabeleceu um padrão. A tentativa de intercessão não só falhou, como gerou mais opressão. Calculada. Com certeza. Na narrativa maior do Êxodo, esse capítulo é fundamental. Ele constrói a imagem do faraó como alguém irredutível, de coração endurecido, que não seria convencido por palavras ou pedidos razoáveis. Justifica as ações mais drásticas que vêm depois, as pragas. Exato. Mostra que a libertação não viria de graça. Teria que ser conquistada à força, porque o faraó não cederia por bem. E também mostra a dificuldade da tarefa de Moisés, né? Não era só o faraó. Exatamente. Era o faraó, um império poderoso e também a desconfiança, o medo, o desespero do próprio povo que ele veio libertar. Deixa claro que o caminho seria longo, doloroso, não ia ser fácil para ninguém. A liberdade ia custar caro. Isso tudo nos deixa pensando, né? Para essa gente, os hebreus, como deve ter sido processar isso? A primeira tentativa de libertação resulta em mais sofrimento e em acusar os próprios líderes. Complicado, né? Como será que isso mudou a visão deles sobre a promessa? Sobre Moisés? Que tipo de resiliência interna, ou talvez uma mudança na fé mesmo, foi preciso para eles continuarem acreditando depois de um começo tão ruim, quando o Salvador chega e a vida piora? Fica aí essa pergunta, né? Sobre como a esperança sobrevive ou se transforma nessas horas.